Olá, amigas e amigos, estamos começando mais um programa Saúde e Companhia. Esse programa é apresentado por mim, Renato Silva, professor da Faculdade de Medicina e chefe da Unidade de Transplante de Fígado do Hospital de Base, e pelo professor Domingo Marculino Braille. O professor Braille é professor emérito da Unicamp e da FAMERP. E vocês já sabem que esse programa chama-se Saúde e Companhia, porque nós sempre temos aqui na bancada alguém com vasta experiência em sua área que vai trazer informações para você cuidar melhor da sua saúde e da sua família. E hoje nós temos aqui o Dr. André Michelin. Dr. André Michelin é nascido aqui na região, nasceu em Monte Alto, formou-se na Faculdade de Medicina, hoje faz parte do Departamento de Cirurgia Vascular, está concluindo agora o seu doutorado agora em março, e hoje ele vem trazer informações importantes para você. Mas antes eu gostaria de registrar que é uma tristeza muito grande em saber que Ricardo Boixá morreu, um dos grandes jornalistas brasileiros, um âncora que fazia aquelas perguntas que todos nós gostaríamos de ter feito. Vai com Deus, Deus te recebe de braço aberto. André, você vem de uma família tradicional de médicos? Não, professor. O meu primeiro médico na família foi o meu irmão mais velho, o Dr. Daniel. Aí depois veio o meu irmão Lucas e na sequência eu acabei optando também por medicina. O que é que vocês faziam em Monte Alto? Fala, Monte Alto tem quantos habitantes? Monte Alto é uma cidade pequena, ela tem 50 mil habitantes, é uma cidade que tem a parte de borracha, indústria de artefatos de borracha. Meu pai começou a trabalhar de office boy nessa empresa, ele foi crescendo, ele chegou até a ser diretor da empresa. E ele sempre focava que os filhos dele não iam trabalhar, entre aspas, de empregado, ele queria que estudasse, né? Então ele investiu nessa educação, tanto minha quanto dos meus irmãos. E vocês fizeram o básico aonde? Vocês vieram para Rio Preto só fazer medicina? Na verdade, a gente estudava em escola pública, sempre foi estudo de escola pública. O meu irmão Daniel, ele começou com essa parte de estudos, né? Ele foi fazer terceiro colegial, fez escola pública, depois ele fez um ano de cursinho. Até antes ele tinha prestado o concurso do Banco do Brasil, não tinha entrado, mas ele falou, não, eu vou focar quis medicina, fez um ano de cursinho, passou aqui na FAMERP. E aí o meu irmão na sequência, o Lucas, e depois eu. Qual é a sequência de idades? O Daniel mais velho? Ele vai fazer 45 anos, o Lucas vai fazer 44 e eu vou fazer 40. Uma diferença de 5 para 4 para 1. O Lucas formou aonde? Ele formou lá na Lusíadas, né? Faculdade lá em Santos. André, quando a gente entra na faculdade, a gente tem vários mestres, né? Que nos inspiram, assim, a especialidade. Ou mesmo antes da especialidade, teve algum médico, por exemplo, em Monte Alto, que te despertou, ou você veio fazer medicina por causa do teu irmão? Olha, eu acho que junto um pouco de cada área, né? Lá em Monte Alto tinha aqueles médicos cirurgiões gerais que faziam toda essa parte de cirurgias de hérnia, laparotomias, e a gente gostava muito. Depois o meu irmão se interessou e aí, claro, que ele acabou influenciando mais no segundo momento. Mas sempre tem um cirurgião geral que a gente se inspira na cidade de origem. E durante a tua trajetória na faculdade, você chegou em algum momento a pensar em escolher outra especialidade? Olha, na verdade eu não tinha definido a área a ser definida. Eu optei por passar em todas as áreas, aprender tudo de cada um pouco. A princípio eu até tinha pensado em oftalmologia, mas depois eu vi que era uma área que ficava mais assim, em consultório, era cirurgia são mais rápidas, eu queria uma coisa mais complexa, assim, em termos de abranger a clínica, né, abranger a parte de cirurgias, para conseguir ter um pouquinho de cada área. A tua especialidade é cirurgião vascular, a gente poderia até dizer cirurgião vascular intervencionista também, ou entra angiologia é o estudo dos vasos. Como é que fica a definição da especialidade de vocês hoje? A nossa área hoje, ela é uma área que ela tem intercomunicações. Por quê? Tem a parte de cirurgia vascular, que são poucas doenças, né? Se você contabilizar a parte de vascular, são
aneurismas, varizes, doenças de membros inferiores. Só que quando você observa as outras áreas que pedem a comunicação, a gente tem a parte de cirurgia, de transplante, né, de hepática, tem a parte de vias biliares, a parte de cirurgia geral em traumas, em áreas de sangramentos digestivos, a parte de oncologia tanto para portocates, e esse leque faz ter essa comunicação, e aí sim a vascular começa a ser mais intervencionista. A tendência, hoje vocês formam cirurgiões vasculares por o Brasil todo. Quantos vocês recebem por ano para vocês fazerem o treinamento? Hoje o na serviço, forma de residência. Ele conta, no total, são em 12 residentes. 4 de vascular de R3, né, que a gente fala, 4 de R4 e 4 de R5, sendo que tem 2 de endovascular e 2 de Doppler, que é a formação do subespecialidade de exame de imagem. Esses residentes que vocês têm, você tem noção de onde ele vem do Brasil? O serviço nosso de residência, ele tem uma certa fama, entre aspas, porque todos os ex-colegas falam muito bem. Porque a gente forma um cirurgião geral em todo o aspecto, desde a formação de cirurgias convencionais até as cirurgias minimamente invasivas, que são as intervencionistas. Então a gente já teve residente de Maranhão, já teve residente da Bahia, já teve residente de Salvador, da Bahia, mas teve residente de Mato Grosso, parte de Cuiabá, Uberaba, residência que veio o pessoal do Sul. Então a gente forma o cirurgião para não ficar só na região, mas sim para interiorizar o Brasil. Cumprir a função da faculdade, que é formar médicos para o país todo. André, nós vamos para um pequeno intervalo e no próximo bloco gostaria que você explicasse uma das doenças mais prevalentes na área de vocês, o que é varizes. Então, por favor, não mude de canal, que no próximo bloco o doutor André vai explicar o que é varizes. Respeito ao ser humano, credibilidade, ética, transparência e atendimento humanizado. Esses são valores que fazem da Unimed São José do Rio Preto uma empresa modelo no mercado de planos de saúde no país. Mais de 250 mil clientes. Plano com a mais ampla rede de atendimento. 1.400 médicos. Primeira cooperativa do sistema Unimed a conquistar o selo de acreditação em qualidade concedido pela ANS e atualmente reacreditada com nota máxima. Uma das 150 melhores empresas para se trabalhar. Pronto atendimento adulto e infantil. Unidade de vacinação. Farmácia. Central de quimioterapia. Centro de infusão. Unimed Lar. Clínica Lar. Medicina preventiva. Núcleo de atendimento multidisciplinar. E central de vendas com escritórios em Rio Preto, Jales, Olímpia e Mirassol. Tudo em um ambiente que conta com total sustentabilidade social e ambiental. A vida é feita de planos e o nosso é sempre estar ao seu lado. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed São José do Rio Preto. Olá, amigas e amigos, estamos voltando com o segundo bloco do programa Saúde e Companhia, hoje com a presença do Dr. André Michelin, cirurgião vascular, e no bloco anterior ficou a pergunta para ele explicar para o telespectador o que é varizes, André. Então vamos lá. Varizes, basicamente, a varize é uma tortuosidade da veia dos membros inferiores, frisando bem que varize é para membros inferiores. E o que ocorre com os vasos? Ele começa a ter uma disfunção, ou seja, se a gente lembrar que o sangue ele desce do coração e vem para os membros inferiores, isso é impulsionado pelo coração, ele necessita desse retorno venoso, mas esse retorno venoso ele vem através de veias, são veias profundas
que são perto do osso, que não é lugar que dá varizes, e sim as famosas tromboses, e as veias superficiais, que são as veias que fazem esse retorno venoso também. Como essas veias são bem tortuosas, imagina que esse caminho do retorno ele tem mais dificuldade. Então, a varizes ela é a dificuldade que esse paciente vai ter desse retorno do sangue ao coração para dar novamente a oxigenação e ele voltar para o coração e voltar para os membros inferiores. Basicamente é isso. Tá. Além da tortuosidade, tem a dilatação também faz Exato. parte? Quando você começa a ter essa tortuosidade, ela tem uma hipertensão venosa e essa hipertensão leva à dilatação dessas veias. E essa dilatação da veia acaba dificultando esse retorno venoso e aí que tem as terapias que a gente vai falar a seguir. Mas, então, quem está nos assistindo agora, olhou para o seu membro inferior, vê que tem uma varize, obrigatoriamente o tratamento é cirúrgico? Não. As varizes, se você for observar a prevalência, 38% da população tem varizes. E essas varizes vão aumentando de acordo com a idade, chegando a 70% acima de 70 anos. Então, se você for pensar que 70% quase da população da terceira idade tem varizes, como que você vai operar todo mundo? Não. Existem as indicações precisas. Primeiro, pela sintomatologia, que não teve uma melhora com o tratamento clínico, ou quando o paciente desenvolve feridas na perna, úlceras. Aí, mas você falou em sintomatologia. Isso. Quem está nos assistindo não é médico. Então vamos lá. Porque desculpa. é sintomatologia. A gente vai falar. Sintomas é aquilo que a gente sente. Então vamos lá. Os sintomas de varizes são dores em membros inferiores, associado com aquele peso, edema, cãibras pode dar coceira na perna. O paciente pode sentir uma queimação na perna. Isso são os sintomas das varizes. E o paciente que tem isso, qual é o tratamento que é indicado fora o tratamento cirúrgico? O tratamento, basicamente, você tem que pensar que o mecanismo é físico, ou seja, o sangue desce e tem dificuldade para voltar. Então, para ter uma melhora nessa circulação, o uso da terapia de compressão elástica ajuda a parte muscular a contrair o músculo e fazer esse retorno venoso. Então, basicamente, o tratamento é físico, ou seja, meia elástica de compressão e atividade física. Uma caminhada, exercícios localizados, alongamentos, auxiliam nesse tratamento. E desses pacientes que vocês indicam a compressão, quantos por cento deles vão melhorar desse sintoma da dor, do peso, da coceira? Se o paciente aderir ao tratamento do uso da meia, né, que eu costumo dizer que nós como os profissionais, a gente tem que explicar direitinho para o paciente o porquê do uso da meia. Porque ele vai chegar no consultório e vai falar, nossa doutor, aqui em Rio Preto é muito quente, a região, como que eu vou utilizar uma meia? Vai esquentar a minha perna. Na verdade é o contrário. O sangue ficando parado com essa hipertensão venosa, a veia fica quente. Então ele põe a mão na veia, você que tem varizes, que está em casa, se você colocar a mão na veia e ao longo do dia vai piorar, é quente. Então a compressão vai fazer mais de 90% melhor só com o uso da meia. Tá. E que hora que como é que ele usa essa meia? O ele ideal, acorda, usa, tem o ideal, o paciente que não tem edema vespertino na hora que acorda, o ideal é ele colocar no início da manhã. E utilizar ao longo do dia, que é a hora que ele fica mais tempo sentado, mais tempo em pé, depende do tipo de trabalho, isso. E no final do dia ele tira essa meia elástica de compressão. E esta meia tem várias graduações. O que é que decide se vai usar de baixa compressão, de média compressão? Geralmente, se você pegar um leque, como ela tem um custo, né, a gente sempre vai com uma moderada compressão. Ela consegue alinhar em 90% dos pacientes e vai bem com a meia de moderada compressão. O paciente que tem menos varizes, você pode utilizar uma menor compressão e o que tem muitas varizes, a maior compressão. Agora, André, tem algum exame subsidiário que você solicita? Ou seja, quem tem uma varize também deve fazer um ultrassom do membro inferior, por exemplo? Ou não tem necessidade? Não. Se a gente for pensar em saúde pública, o melhor tratamento
é o clínico primeiro, não tem uma necessidade adicional. A gente só vai investigar mais a fundo se esse paciente tem uma história de trombose, se esse paciente tem varizes que sangram ou ferida na perna. Aí, mas de caso contrário, só o tratamento clínico. Só o tratamento clínico resolve. Resolve. Usou a meia, caminhada. E caso você não tiver uma resposta terapêutica ao tratamento clínico ou for necessário uma cirurgia, aí sim fazer um estudo mais apurado para ver se tem que tirar safena ou não, que é a grande preocupação da população. Qual é a relação que tem com varizes e gravidez? Existe alguma relação? Existe. Se a gente for pensar novamente no fator físico, a gestação, a paciente tem um aumento do peso, ela tem uma diminuição na deambulação, ela vai andar menos, e aí tem os fatores hormonais próprios da gestação que acaba aumentando a incidência das varizes. Agora, André, nós vamos fazer um pequeno intervalo e você já falou em veia, falou em artéria. Eu gostaria que no próximo bloco você explicasse para o telespectador o que é uma veia, o que é uma artéria, que eu acho que é fundamental para eles entenderem esse mecanismo todo. Por favor, nós vamos fazer um pequeno intervalo, não mude de canal. Respeito ao ser humano, credibilidade, ética, transparência e atendimento humanizado. Esses são valores que fazem da Unimed São José do Rio Preto uma empresa modelo no mercado de planos de saúde no país. Mais de 250 mil clientes. Plano com a mais ampla rede de atendimento. 1.400 médicos. Primeira cooperativa do sistema Unimed a conquistar o selo de acreditação em qualidade concedido pela ANS e atualmente reacreditada com nota máxima. Uma das 150 melhores empresas para se trabalhar. Pronto atendimento adulto e infantil. Unidade de vacinação. Farmácia. Central de quimioterapia. Centro de infusão. Unimed Lar. Clínica Lar. Medicina preventiva. Núcleo de atendimento multidisciplinar. E central de vendas com escritórios em Rio Preto, Jales, Olímpia e Mirassol. Tudo em um ambiente que conta com total sustentabilidade social e ambiental. A vida é feita de planos e o nosso é sempre estar ao seu lado. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed São José do Rio Preto. Olá, amigas e amigos, estamos voltando, infelizmente, com o último bloco do programa Saúde e Companhia. Hoje com a presença do Dr. André Michelin, que é cirurgião vascular, que faz intervenção. Ele e a equipe da vascular, eu tenho que dar esse depoimento aqui, foram fundamentais para o desenvolvimento do transplante. Nós vamos falar aqui de procedimentos que eles fazem, que são vitais para os nossos doentes hepatopatas. Para vocês terem uma ideia, nós temos 4 trabalhos internacionais citados e no mundo todo mundo reconhece e cita a experiência nossa com essas intervenções que a cirurgia vascular faz para ajudar os pacientes hepatopatas. André, qual é a diferença da artéria e da veia? Então vamos lá. A artéria, basicamente, ela vem do coração e circula por todo o corpo para levar o sangue oxigenado, o sangue rico em oxigênio. E a veia é quem faz o retorno desse sangue para o coração e fazer as trocas dentro do pulmão para voltar o oxigênio para dentro. Então, basicamente, a artéria é o que leva e a veia é o que volta, pouco oxigenado. Voltando a esse assunto, falamos de varizes, que é no território da veia. Agora a gente vai falar das artérias, que são aonde vem esse sangue que irriga para o nosso corpo. Dentro das artérias temos doenças, que são as doenças da aterosclerose, e tem também os aneurismas, os famosos aneurismas que a população fica preocupada, que teve a história que rompeu um aneurisma. A aterosclerose, ela é, tanto a aterosclerose quanto a doença aneurismática, tem fatores de risco para causar isso. Diferentemente da varize, que basicamente é genético, vem numa história familiar.
Se a gente analisar aneurisma, o que é? Uma dilatação da artéria causada principalmente pelo tabagismo, cigarro causa. Enquanto a doença das placas de aterosclerose, que é aquelas que entopem tanto a circulação da coronária, das carótidas, quanto dos membros inferiores, está relacionada com a pressão alta, diabetes, problema de colesterol, tabagismo também, como a gente referiu. Então, o que causa mais a doença na artéria são fatores de risco, não só a parte genética. Então, todas essas pessoas que têm todos esses riscos que você falou, que tem diabetes, colesterol alto e, acima de tudo, ainda é tabagista, está fazendo uma predisposição para ele mesmo de alto risco de aneurisma e de aterosclerose. É mais o risco de placas, né? E do aneurisma é basicamente o cigarro. Basicamente cigarro. E qual é o sintoma, por exemplo? É muito comum o doente chegar e dizer que teve uma tontura, né? E quando o doente se refere a uma tontura, pode-se pensar em obstrução de carótida? Qual é o sintoma da obstrução da carótida? Infelizmente, o sintoma que dá quando obstrui uma carótida é o AVC, o derrame, né, que eles falam. Falta circulação na parte cerebral. O que dá mais tontura, vertigem, que é essa tontura e queda, são as artérias vertebrais, que tem 4 artérias que irrigam o cérebro, 2 carótidas e 2 vertebrais. E nessa das vertebrais que poderia dar essas tonturas. E quais são os sintomas? Por exemplo, o aneurisma da aorta abdominal. A aorta abdominal é a maior artéria do corpo, não é? Qual é o sintoma? O que é que a pessoa sente quando ele tem esse aneurisma, que esse aneurisma está para romper? Ó, essa é a dificuldade. As doenças vasculares, elas são, das artérias, são assintomáticas. Na carótida não dá sintoma, aneurisma não dá sintoma. Dá sintoma quando tem o quê? A rotura, ou quando ele está na iminência de romper, ou quando ele comprime algumas estruturas. Tem aneurisma que cresce e comprime a coluna, e aí o paciente tem dor nas pernas e vai fazer uma investigação, é o aneurisma. Bom, André, já que essas doenças, por exemplo, a obstrução da carótida é uma doença grave, o aneurisma abdominal também, quando é que vocês recomendam? O que é que vocês recomendam? Alguém vai no teu consultório, você examina e diz, olha, vai ter que fazer um ultrassom da carótida. Isso geralmente acontece ao contrário. Ele já vem com a indicação do exame porque já teve o evento. Mas se a gente pegar uma escala, fatores de risco, a partir dos 60 anos, teria que ter uma investigação em quem tem doença aterosclerótica para carótida. Um ultrassom de carótida. Eu lembro que uma das grandes cirurgias que se fazia ainda, se faz, mas com exceção, era cirurgias do aneurisma da crosta da aorta. O que é que mudou no tratamento com essas intervenções chamadas endovasculares? Mudou é a técnica, né? Não exclui a cirurgia aberta, mas você consegue tratar um leque maior de pacientes minimamente invasivo, com um tempo anestésico menor, com as próteses que a gente vê pela virilha, né? A gente sobe por dentro da artéria e abre essa prótese. Você não tem o clampeamento, que daria uma repercussão hemodinâmica nesse paciente. Então ela facilita o tratamento e você consegue tratar mais doentes, inclusive no Sistema Único de Saúde. André, nós estamos já falando de doente grave aqui, mas é muito comum as jovens senhoras aí que têm aqueles vasinhos, que querem fazer tratamento. Eu lembro que no passado, quando eu era cirurgião geral na Bahia, eu fazia muito isso. As aplicações, fazia etamolim. O que é que mudou de lá para cá? Aquilo é só estético ou tem outra... Basicamente é estético, tá? Eu falo que esses vasinhos, ele incomoda mais o visual do que sintomas, tá? Mas ele é um fator que mostra que a pessoa tem um problema de varizes ou de circulação. Dos tratamentos que a gente tem hoje, tem aquelas aplicações convencionais, mas as técnicas vão evoluindo. Hoje existe o laser transdérmico, que você vai em cima do vasinho, então não tem injeções, e tem a espuma também, que é outra forma de aplicação para fechar mais forte esse vaso. Eu lembro que quando eu fazia a injeção de etamolim, às vezes o etamolim saía do vaso, fazia uma lesão. Esse laser, esses outros tratamentos não tem possibilidade de mancha de pele, criar uma cicatriz? Sim.
Todo tratamento tem que ter uma boa indicação. Não é uma técnica que serve para todos. É aquela técnica que é melhor para aquele tipo de paciente. As manchas da Valmais, o etamolim, que ele tem uma tendência mais a manchar. Hoje a gente usa a glicose 75%, diminuiu muito. E se você bem indicado o laser transdérmico também, ele não vai causar essa hiperpigmentação. Aí depende da avaliação do seu cirurgião vascular, ele vai te indicar o melhor procedimento a ser feito. E a indicação que você falou aí da espuma? A espuma é basicamente para varizes. Então a gente tem hoje no Sistema Único de Saúde aqueles pacientes com aquelas feridas grandes. Você tem uma fila cirúrgica de 5 anos, hoje a gente consegue diminuir o tempo com a aplicação de espuma, sem internação e sem uso de anestesia. Então é muito mais prático, mas tem também que ser avaliado para ser Anestesia indicado. local? Não necessita de anestesia porque você faz apenas uma picada, uma punção, né? E o próprio polidocanol, que é a medicação que a gente utiliza de espuma, ele tem efeito anestésico. E não tem risco de embolia? Claro que se não fizer eco guiado com ultrassom, feito boa indicação, tem risco sim. Por isso que tem que ter um profissional adequado e experiente para fazer esse tipo de procedimento. Entre as contribuições que os colegas vasculares, como o doutor André Michelin, têm dado à instituição, ao Brasil, está o tratamento do câncer, né? Agora ele vai defender a sua tese de doutorado, sob nossa orientação, onde nós vamos descrever a experiência dele, do serviço, no tratamento de um ato chamado quimioembolização ou TACE. Explica aí rapidamente o que é isso. Bom, é uma técnica minimamente invasiva que a gente vem tipo um cateterismo e vai para dentro do fígado, na artéria hepática, e é onde a gente encontra aquele nódulo, que é onde tem o hepatocarcinoma. E a gente, através de injeção de micropartículas e quimioterápico, a gente oclui esse vaso e tem o efeito da quimioterapia no local do vaso. André, nós estamos chegando no final do programa, quero que você deixe uma mensagem para o nosso telespectador e também vamos supor que tem um jovem estudante de medicina nos assistindo. Como é que você convenceria ele a ser um cirurgião vascular? Primeiramente, muito obrigado pelo espaço, né, para a gente poder estar discutindo. Primeiro, para a população, você tem dor, peso, cansaço, e isso te limita no dia a dia, você fala, não é nada. Faça uma avaliação com um clínico, depois provavelmente com um cirurgião vascular para esse tratamento. Agora, em relação a estudantes, ou mesmo que não façam medicina ou que queiram fazer, o recado que fica é que a população nossa, a expectativa de vida aumentou, a gente vê que as prevalências das doenças vasculares acometem a partir da terceira idade, basicamente, então você tem um mercado que tende a aumentar. Então, o leque de número de procedimentos, de tratamentos que a gente oferece hoje é enorme e o profissional bem informado, ele sempre vai ter essa área de atuação e vai sempre ter paciente para poder estar conduzindo isso. Obrigado, André. Obrigado a todos. Eu acho que todos tiveram aí informações importantes. Varíola é uma doença prevalente. Até a próxima semana. Paz e saúde a todos. Boa semana.